Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Rock and Roll Studio. E o nosso canal hoje vai trazer realmente informações sobre uma banda que marcou uma geração inteira, gente. Uma banda realmente que marcou uma juventude, gente. É interessante notar que essa banda, ela faz sucesso até hoje, gente. Não parou de fazer sucesso. Isso apesar do vocalista ter morrido, gente, de uma forma tão triste, né? Tão triste. Mas a banda continuou fazendo sucesso até hoje, gente. Eu vou dar só uma palhinha pra vocês no violão. E quero ver se vocês descobrem de que banda que eu tô falando, gente. Né? Eu vou fazer agora uma palhinha aqui, gente. Ó. Nirvana, gente! Vou falar do Nirvana. Nirvana foi uma banda que marcou uma geração inteira, gente. E na minha opinião, eu passei a conhecer Nirvana, gente, em 1997. Em 1997, a gente não tinha internet igual a gente tem hoje, né? A gente não tinha smartphone, a gente não tinha muita informação sobre as bandas, gente. Mas tinha um rapaz que era da minha sala, ele tem até o apelido de Porco, né? Ele levou algumas revistas do Nirvana falando sobre o CD Nevermind, gente. E desde aí, né, eu nunca mais parei de escutar. É uma banda realmente que faz parte da minha adolescência, né? Passando para os meus 18 anos também, toda a minha... Depois que eu passei da adolescência, né, gente? Continuei escutando. Até hoje eu escuto, né? É uma banda realmente que marcou uma geração inteira. Por que eu tô falando isso, gente? Porque muitos jovens, hein, muitas outras bandas também foram influenciados pelo Nirvana, né? O Nirvana, gente, foi uma banda norte-americana de rock formada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain. Kurt Cobain e pelo baixista Chris Novoselic, né? Por mais interessante, eu achava que os fundadores da banda eram o Kurt e o David Grohl. Mas não, gente. Na realidade, os fundadores da banda foram Kurt Cobain e Chris Novoselic, que era o baixista, né? Interessante, gente, que eles tiveram vários bateristas, né? Então tiveram muitos bateristas antes do David Grohl. Interessante isso, né, gente? Mas muitos bateristas mesmo. Tem até uma lista aqui dos ex-bateristas da banda, ó. Ex-integrantes: Aaron Buckhard, Chad Channing, Dale Culver, Jason Evner, David Foster, Dan Peters e Pat Smear. Então foram ex-bateristas que tocaram no Nirvana, gente. Mas os integrantes, né, que foi até a banda acabar, foram Kurt Cobain, né, guitarra e vocal, Chris Novoselic no baixo e David Grohl na bateria. Então realmente foram esses três aí que realmente levaram essa banda para o sucesso, né, gente? Para um sucesso realmente grande, né? Interessante também que eles obtiveram grande sucesso no movimento grunge, né? O movimento grunge de Seattle, no início dos anos 90. Vários bateristas passaram pelo Nirvana, como eu já disse, né? Mas o que ficou por mais tempo foi o David Grohl, que entrou em 1990. Ele entrou em 1990 e foi até a banda terminar. A origem da banda, gente, é Aberdeen, Washington, né? O país Estados Unidos. O gênero deles, o estilo, né, era um grunge, um rock alternativo, um punk rock, um hard rock e um sludge metal no início, né? No início ali. Interessante, gente, que no final da década de 1980, os Nirvana estabeleceram-se como parte da cena grunge de Seattle, lançando o primeiro álbum, Breach, pela gravadora independente Sub Pop, em 1989. A banda desenvolveu um som que se baseava em contrastes dinâmicos, muitas vezes entre versos calmos e barulhentos, né? E refrões pesados. Depois de assinar com a gravadora DGC Records, o grupo encontrou sucesso inesperado com Smell Like the Spirit, né? Smell Like the Spirit,
que foi uma das músicas que fizeram o maior sucesso do Nirvana, gente. Até hoje essa música toca nas rádios, né? Muitos jovens, muitas pessoas já de 40 anos, né, 50 anos ainda escutam essa música, gente. O sucesso repentino da banda amplamente popularizou o rock alternativo como um todo. E como o vocalista da banda, Cuba se encontrou referindo na mídia como porta-voz de uma geração, com os Nirvana sendo considerada a principal banda da geração X, da geração X. Esse álbum Nevermind, gente, ele é citado como um dos melhores álbuns de todos os tempos. E ele contém 3 singles na lista das 500 maiores canções de todos os tempos da revista Rolling Stones. É só para vocês verem o poder e a influência desse álbum, gente, o Nevermind. Qual que é esse álbum, gente? Esse álbum é aquele que tem um bebezinho na piscina. Que tem uma foto do bebezinho. Foi a primeira foto do Nirvana que eu vi, gente. E desde que eu vi, eu me apaixonei, né? A primeira música que eu escutei foi Smell Like the Spirit. Eu gosto também In Bloom, Bridge, também, que foi uma das canções que eu mais gosto também, né? Mas esse álbum Nevermind, gente, ele é citado como esse álbum que fez, né, que fez história e ainda faz história no rock and roll, né? Agora, o terceiro álbum também de estúdio, gente, não ficou para trás, não. O In Utero, né? O In Utero foi lançado em 1993. E ele desafiou a audiência do grupo apresentando um som abrasivo, natural, cru. Um som mais pesado, gente. Um som mais cru, né? E ele é menos mainstream, né? Vamos dizer assim. O Yuta, apesar de ser um álbum que se volta contra o sistema, fama e mídia, também foi muito bem sucedido, né? Surpreendendo a crítica, os produtores e até mesmo a própria gravadora. O povo achou que não ia fazer muito sucesso. Ele foi um álbum menos mainstream, né? Vamos dizer assim. Um álbum mais cru, mais pesado, mais natural, né? Mais abrasivo. Então nem a gravadora botou fé, gente, para falar a verdade. Mas o álbum surpreendeu a crítica, gente. E surpreendeu a própria gravadora, como eu já disse. Só que infelizmente, gente, o Nirvana não durou muito, né? Foi realmente muito breve a vida do Nirvana, gente. E terminou após a morte trágica de Kurt Cobain em 1994. Né? Mas vários lançamentos póstumos têm sido emitidos desde então, supervisionados por Novoselic, né, o baixista, David Grohl, que foi o baterista, e pela viúva de Cobain, né, do Kurt Cobain, Courtney Love, né, que também é um artista do mundo do rock também, gente. Courtney Love. Apesar de ter lançado apenas 3 álbuns, a banda, desde o disco de estreia, já vendeu mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo. E 25 milhões, gente, foram vendidos apenas nos Estados Unidos. Né? Só para vocês terem uma ideia do sucesso que eles fizeram nos Estados Unidos. Né? Como eu já disse, gente, é uma história meio triste. Né? Não é uma história muito alegre, gente. Porque realmente o Kurt morreu muito novo, né? Morreu muito cedo de uma forma trágica, gente. Tem muitas teorias da conspiração, né? Muitas que falam que o Kurt não suicidou, né? Mas nada ficou provado, gente. Nunca conseguiram provar nada do que dizem, né? Nunca conseguiram. Chegaram a dizer até que a Kurt, né, a mulher dele, tinha alguma coisa a ver com a morte dele, né? Porque a gente sabe que ele morreu, gente, pegou uma 12, né? Colocou na boca, puxou o gatilho. Então, muitas pessoas falavam que tinha sido uma encenação, né? Que ele tinha sido morto e que eles tinham encenado um suicídio a mando de Courtney Love. Gente? Eu acho isso improvável, não acredito nessa teoria. Mas muitos fãs ainda acreditam nisso, gente. Acreditam que a Courtney tem alguma coisa a ver com a morte do Kurt, né? Porque ela ganha muito dinheiro lucrando, né? Com os royalties, né? Com as músicas, né? Tenho certeza também que no YouTube também, né? Sobre as visualizações também. Né? Não é só ela, né? O David Grohl também ganha, o Chris Novoselic, né? Mas a Courtney, eles disseram que ela, né, os fãs, né, fizeram essa teoria da conspiração dizendo que ela tinha alguma coisa a ver com
com a morte dele. O que eu acho muito improvável, não acredito, gente. Eu acredito que ele suicidou. Ele estava muito viciado por último em heroína, né? O vício em heroína estava uma coisa absurda, né? Nos últimos dias de vida dele, ele estava invernado na heroína, gente. E a gente sabe que a heroína é uma droga autodestrutiva, né? Ela vai matando a pessoa. E fora isso, a depressão que aquilo causa, né, gente? O vício causa uma depressão danada, né? A pessoa, na hora que tá usando, tá ali alucinada, né? Tendo aquela alucinação toda. Mas depois que a pessoa para de usar, a pessoa quer usar mais, 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 gente. E a vida da pessoa fica em prol de um vício, né? E era isso que o Kurt estava passando, né? A gente sabe que teve outras drogas também que ele estava invernado também, não só a heroína, né? Então, gente, mas mesmo assim, né? A gente sabe que esse vício dele foi bastante sofrido, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nome da banda, gente. Como surgiu esse nome, né? Porque a história fala que durante os primeiros meses a banda passou por uma série de nomes, né? Começando com Skid Row, que queriam chamar Skid Row, né, gente? Que a gente sabe que tem uma banda também americana que chama Skid Row, que faz um sucesso danado, que Sebastian Bach cantou. Então, eles queriam chamar Skid Row. Não deu certo. Depois, Pim Cap Cham, não deu certo. Bryce, não deu certo. Ted Ed Fred, não deu certo. Aí o grupo finalmente estabeleceu como Nirvana, né? Que Kurt Cobain disse que foi escolhido porque ele queria um nome que fosse uma espécie de bonito ou agradável e bonito em vez de um nome punk, rock mesquinho. Ou obsceno, né? Como Angry Summons. Como Novoselic e Cubito tendo se mudado para Tacoma e Olímpia, respectivamente, os dois perderam contato ali temporário com o Buck Hare, né, que era o baterista. Então, depois disso, os dois, como alternativa, ensaiavam com Dale Cover do Melvins, né, outro baterista diferente. É por isso que eu falei no início, né, que eles trocavam bastante de baterista, né, gente? Trocavam com frequência, tá vendo? Aí o Nirvana gravava suas primeiras demos em janeiro de 88, no início de 1988. Então, o Cover muda-se para São Francisco, mas recomenda David Foster para a banda como seu substituto na bateria. Aí já trocou de bateria de novo, né? A ocupação de Foster com o Nirvana durou apenas alguns meses. Durante um breve período na prisão, ele foi substituído pelo retorno de Buck Hare. Buck Hare voltou para a banda de novo. Quem também não permaneceu na banda depois de contar a Cuba que estava de ressaca para ensaiar num dia, né? Então, Cobain e Novoselic colocaram um anúncio de publicação musical no Seattle The Rocket, procurando um baterista substituto, no qual só conseguiram respostas insatisfatórias. Enquanto isso, um amigo em comum apresentou Chad Shane, né, e os três músicos concordaram em tocar juntos. Shane continuava a tocar com Cuba e Novoselic, embora o baterista tivesse comentado. Eles nunca realmente disseram, ok, você está dentro. E ele fazia o seu primeiro show com a banda em maio, né? Então parece que não foi uma coisa assim, né? Definitiva. Ele mesmo falou que nunca escutou da banda, né? Que os três ali eram uma banda, que ele estava dentro, né? Era só um baterista mesmo que tocava com eles ali. E o Nirvana começou a lançar, né? Começou a lançar músicas, né? Em novembro de 1988, eles lançaram o Love Buzz, né? Que foi o primeiro single pela gravadora independente Sub Pop de Seattle. No mês seguinte, a banda começou a gravar o seu álbum de estreia, Breach, com o produtor local Jack Endine. Breach foi extremamente influenciado pelo rock pesado do Melvins e do Mudney, pelo punk rock da década de 80 e pelo heavy metal do Black Sabbath da década de 1970, tá vendo? Então o Black Sabbath, gente, influenciou até mesmo o Nirvana, para vocês terem uma ideia da influência que essa banda tem, né? Novoselic disse em uma entrevista de 2001 para o Rolling Stones que a banda tinha tocado uma fita em sua van durante a turnê que tinha um lado do álbum The Smiths e do outro, né, um álbum da banda The Black Metal Celtic Frost. E notou que a combinação provavelmente teve uma influência também, né? O dinheiro para as sessões de gravação de Breach, listado como $606,17 no álbum,
foi fornecido por Jesse Everman. Everman foi posteriormente trazido para a banda como segundo guitarrista. Isso, embora Everman realmente não tocou no álbum. E ele recebeu um crédito em Breach, porque de acordo com Novoselic, eles queriam que ele se sentisse mais à vontade na banda. Pouco antes do lançamento do álbum, o Nirvana insistiu em assinar um contrato um contrato mais extenso com a gravadora, tornando o grupo a primeira banda a fazer isso com a gravadora. É o que aconteceu. Após o lançamento de Breach em junho de 89, o Nirvana embarcou em sua primeira turnê nacional. O álbum se tornou o preferido das estações de rádio universitárias nacionalmente. Devido ao crescente descontentamento com Everman ao longo da turnê, o Nirvana cancelou as últimas datas e voltou para Washington. Ninguém disse a Everman que ele foi demitido na hora, embora mais tarde Everman afirmou que ele de fato deixou o grupo. E apesar da Sub Pop não promover Breach tanto quanto os outros lançamentos, ele foi um vendedor estável, e obteve vendas iniciais de 40 mil cópias. É muita coisa para a época, Contudo, gente, Cub estava chateado pela ausência da promoção e distribuição do álbum pela gravadora. No final de 89, a banda gravou o EP Brim com o produtor Steve Fisk. Em uma entrevista no final de 89, Cub notou que a música... Kurt Cobain, notou que a música da banda estava mudando. Ele disse: as canções iniciais eram realmente bravas, mas com o passar do tempo as canções vão ficando mais pop, e mais pop, como eu fico mais feliz e mais feliz. As canções são sobre os conflitos dos relacionamentos, coisas emocionais com outros seres humanos. Em abril de 1990, a banda começou a trabalhar com o produtor Butch Vig, que era baterista da banda de rock Garbage, no Smart Studios em Madison, Escócia. Na gravação para o segmento de Breach, durante as sessões, Kurt e Novoselic se desencantaram com Shane na bateria. E ele expressou frustração em não estar ativamente envolvido nas composições. Ele ficou chateado ali, porque ele não estava compondo junto com o Kurt Cobain e o baixista ali. Ele não estava compondo ali, Novoselic, Então ele ficou chateado com isso, gente. Não gostou, para falar a verdade. Em julho desse ano, a banda gravou Saigo Slaver com o baterista do Mudney, Dan Peters. O Nirvana pediu a Dale Culver para tocar bateria para as 7 datas da turnê americana da Costa Oeste com Sonic Youth em agosto. Em setembro de 1990, Buzzy Osborne do Melvins apresentou a banda a David Grohl, que estava procurando por uma banda nova após a separação da banda de hardcore punk Scream em Washington. Poucos dias após chegarem em Seattle, Novoselic e Kuba fizeram um teste com Grohl, com Novoselic mais tarde declarando: nós sabíamos em 2 minutos que ele era o baterista certo. Então foi uma química, gente? Gerou uma química entre os três ali. E começaram a despontar para o sucesso, gente. Para um sucesso realmente muito grande, o Nirvana. O Nirvana, gente, inicialmente a DGC Records estava esperando vender 250 mil cópias do Nevermind, que era o mesmo nível que tinha alcançado com o álbum Groove do Sonic Youth. No entanto, gente, o primeiro single do álbum Smell Like the Spirit rapidamente ganhou força, em parte graças à significativa transmissão do videoclipe da canção na MTV. Como a banda fez turnê pela Europa durante o final de 91, ela descobriu que em seus shows eram perigosamente subvendidos, na qual equipes de televisão estavam se tornando uma presença constante nos palcos. E que o Smell Like the Spirit foi quase, gente, onipresente no rádio e na televisão musical. Como eu falei, o sucesso, despontaram para o sucesso com o álbum Nevermind, No Natal de 1991, gente, Nevermind vendia 400 mil cópias por semana nos Estados Unidos, gente. Lembrando que a gravadora achou que eles iam vender apenas 250 mil cópias, esperava vender 250 mil, Mas não, gente. No Natal de 91, Nevermind vendia 400 mil cópias por semana nos Estados Unidos. Pensa só, Em janeiro de 92, o álbum tirou,
o álbum tirou o álbum Dangerous do Michael Jackson do primeiro lugar nas paradas do álbum de Billboard e também liderou as paradas em vários outros países. No mês que Nevermind alcançou o primeiro lugar, a Billboard proclamou: Nirvana é aquela banda rara que tem tudo. A aclamação da crítica, o respeito da indústria, o apelo pelo pop da rádio e uma base sólida de rock. Né? Então foi um álbum realmente que fez um sucesso, gente, tremendo, mas muito grande mesmo, né? Que despontou o Nirvana para o sucesso, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o álbum Em Útero, gente, que foi os últimos meses e a morte de Kurt Cobain, né? Em fevereiro de 1993, o Nirvana lançou Push on the Good, um Spart Cycle com o The Jesus Lizard pela gravadora independente Touch e Go. Entretanto, o grupo escolheu Steve Albini, que tinha uma reputação como um principista, né, e opinativo individual na cena da música independente americana, para gravar seu terceiro álbum. Embora tenha havido especulações de que a banda escolheu Albini para gravar o álbum devido às suas credenciais underground, Cobain insistiu que o som de Albini era simplesmente o que ele sempre quis que o Nirvana tivesse: uma gravação natural, sem camadas de trapaças do estúdio. O Nirvana viajou para Patchwork Studio em Cannon Falls, Minnesota, naquele fevereiro para gravar o álbum. As sessões com Albini foram produtivas e notavelmente rápidas, e o álbum foi gravado e mixado em 2 semanas com um custo de $25 mil. Várias semanas após o término das sessões de gravação, histórias correram no Chicago Tribune e do Newsweek, que citavam fontes alegando que a DGC considerava o álbum não lançável. A gravadora não queria lançar o álbum, né? Como resultado, os fãs começaram a acreditar que a visão criativa da banda poderia ser comprometida pela sua gravadora. Embora as histórias sobre a DGC arquivar o álbum não fossem verdadeiras, a banda realmente estava descontente com certos aspectos das mixagens de Albini. Especificamente, eles achavam que os níveis do baixo estavam muito baixos. E Cuba sentiu que Hair Shaped Box e All Apologies não soavam perfeitamente. O produtor de longa data do R.E.M., Scott Litt, foi chamado para ajudar a remixar essas duas canções, com Cuba acrescentando instrumentação adicional e vocal de apoio. Então, teve muitas controvérsias nesse CD, né, o In Utero. Mas o In Utero, gente, foi lançado, né, estreou no primeiro lugar na parada dos álbuns de Billboard 200 em setembro de 1993. Christopher John Ferry, da Time, escreveu em sua análise do álbum que, apesar do receio de alguns fãs de música alternativa, o Nirvana não se voltou para o mainstream, embora esse álbum potente possa novamente forçar o mainstream a vir para o Nirvana. O In Utero passou a vender 4 milhões de cópias nos Estados Unidos. Naquele mês de outubro, o Nirvana embarcou em seu primeiro turnê pelos Estados Unidos em 2 anos. Para a turnê, a banda adicionou Pat Smear, pseudônimo adotado por Gerd Albert, né, após assistir uma aula sobre o teste de Papa Nicolau, também conhecido nos Estados Unidos como Pap Smear, né? Pap é uma abreviação de Papa Nicolau e Smear é esfregaço, né? Da banda de punk rock The Germs, como segundo guitarrista. Em novembro de 1993, o Nirvana gravou uma performance para o programa de televisão MTV Unplugged, aumentado por Smear e pela celista Lori Johnston. A banda procurou se desviar da típica abordagem do show, optando por não tocar suas canções mais reconhecidas. Em vez disso, o Nirvana tocou diversas covers, né, e convidou Chris e Kurt Kirkwood, do Meat Puppets, para se juntar ao grupo para tocar 3 de suas canções. No início de 1994, a banda embarcou em uma turnê europeia. Em Roma, na manhã de 4 de março, a esposa de Kurt, né, Kurt Love, encontrou Kurt inconsciente em seu quarto de hotel e ele foi levado às pressas para o hospital. Um médico do hospital disse em uma conferência de imprensa que Kurt tinha reagido a uma combinação prescrita como Rohypnol e álcool, né? O resto da turnê foi cancelado. Inclusive, gente, uma
prevista para o Reino Unido nas últimas semanas seguintes, né? O vício de Kurt em heroína ressurgiu, gente. Já tinha esse vício, né? Mas nessas semanas o vício ressurgiu com tudo, né? Pegou o Kurt mesmo ali, ele começou a agarrar na heroína, gente. E é um vício triste, né? Se você pesquisar, é uma droga realmente que degenera, acaba com a pessoa, destrói a pessoa, né? Então, uma intervenção foi organizada e Kurt foi convencido a admitir-se para a reabilitação de drogas, gente. Ele ia ter que ir para uma clínica de reabilitação. Aí o que aconteceu? Kurt pula o muro da instalação e pega um avião de volta para Seattle. Uma semana depois, na sexta-feira, 8 de abril de 1994, Kurt foi encontrado morto com espingarda auto-infligida à cabeça em sua casa em Seattle. Então foi uma coisa muito triste, né, gente? Conforme eu já disse, teve várias teorias sobre essa morte dele, mas nada foi confirmado, né? O que a gente sabe de oficial é que foi um suicídio, né? Ele se suicidou. Eu até fico meio emocionado, gente, porque é uma história muito triste. E o Kurt foi uma pessoa muito sofrida, ele sofreu muito, né? Por causa desses vícios. Ele era uma pessoa que tinha muita depressão, gente. E ele, vamos dizer assim, ele se expressava através das músicas, né? Então, através das músicas, Kurt Cobain se expressava bastante, né? Se expressava ali contando toda a sua trajetória, a sua vida, né? Consequências e lançamentos póstumos. Em agosto de 1994, a DGC anunciou que um álbum duplo chamado Verse teria o material ao vivo de toda a carreira do grupo e em um CD a sua performance no MTV Unplugged, em outro, né? Estava previsto para ser lançado em novembro. No entanto, Novoselic e Grohl se encontraram montando o material ao vivo logo após a morte de Cobain, né? Sendo emocionalmente esmagador. Com parte da carreira ao vivo adiada, a MTV Unplugged em New York estreou em primeiro lugar nas paradas de Billboard sobre seu lançamento em novembro de 1994. Poucas semanas depois, o primeiro vídeo completo da banda, Live Tonight Sold Out, foi lançado. No ano seguinte, a MTV Unplugged em New York deu ao Nirvana um Grammy Award por melhor álbum de música alternativa. Em 1996, a DGC finalmente lançou um álbum ao vivo do Nirvana, From the Mud Banks of the Wisconsin, que se tornou o terceiro lançamento do Nirvana em uma fileira da estreia no topo das paradas de álbuns de Billboard. Em 1997, Novoselic, Grohl e Courtney Love formaram uma sociedade de responsabilidade limitada, o Nirvana LLC, para supervisionar todos os projetos relacionados ao Nirvana. Um box set foi lançado com 45 faixas de raridade do Nirvana e estava programado para ser lançado em outubro de 2001. No entanto, pouco tempo antes do lançamento, Love entrou com uma ação para dissolver o Nirvana LLC e um liminar foi emitido impedindo o lançamento de qualquer material novo do Nirvana até que o caso fosse resolvido. Foi uma guerra danada nos tribunais isso, né? Então, gente, depois da morte do Kurt, a banda acabou, infelizmente. Ficou essa briga da Courtney com o Novoselic e com o David Grohl, gente? Ficou, eu não sei pra que isso, não tinha precisão nenhuma, Mas a gente sabe que sempre tem dinheiro envolvido, gente? Sempre tem. Mas a banda acabou, gente. O Nirvana terminou oficialmente após a morte de Cobain, Depois da separação da banda, David e Novoselic continuaram musicalmente ativos, David Grohl formou a banda Foo Fighters, gente. Faz sucesso até hoje, Não sei. Vem cá, filho. Eu tava jogando o jogo do Sonic Educativo, por isso você pegou esse telefone por de nada. Eu tô encerrando o vídeo aqui já, tá? Esse é meu filho, gente. Tô gravando o vídeo aqui, vou encerrar agora. E queria mexer com o telefone celular, Eu tava pegando o telefone que eu tinha feito o rascunho. Tchau, pessoal. Eu vou voltar. Gente, queria agradecer a vocês, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre essa banda, sobre o Nirvana, E agradecer por essa oportunidade que sempre vocês estão dando a gente para poder falar um pouco sobre essas bandas, gente? A gente não sabe de tudo, a gente pesquisa, procura saber um pouco mais sobre as bandas, E o nosso canal é isso, gente. É um intercâmbio entre os roqueiros, e entre nós aqui que estamos sempre
pesquisando e aprendendo mais sobre as nossas bandas favoritas, beleza, gente? Então fica um abraço para vocês, né? Dê o seu like, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal. Dá tchau pro povo, filho. Tchau, papo. Dá tchau lá. Tchau. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês, beleza?